Fala galerinha, tudo bem? Aqui é o professor José Matias e nós estamos resolvendo a prova do ITA 2023. Essa é a questão de número 48, provavelmente a questão mais difícil da primeira fase. Se você está acompanhando aí a playlist, né, com as questões até agora, acho que vocês vão perceber. Provavelmente o vídeo vai ficar um pouco mais longo, porque não só para resolver a questão, eu vou também discutir um pouco da parte teórica aqui, de números complexos atrelado aqui à questão, beleza? Se você está chegando aqui agora, não deixe de se inscrever no canal, acompanhar, tem vídeos novos todos os dias. E para a galera que já acompanha, meu muito obrigado. Não deixe de curtir o vídeo aí para fortalecer o canal. Vamos lá, gente. Na expansão de 1 mais x² menos x ao cubo mais x à quarta, tudo isso elevado à décima, a soma de todos os coeficientes das potências múltiplas de 3 é... Aqui é uma sacada que dificilmente um aluno, a menos que ele esteja se preparando especificamente para as provas militares ou, eventualmente, algum aprofundamento olímpico, ele vai ter aqui nessa sacada que eu vou falar de números complexos. Talvez a maneira, vamos dizer assim, à primeira vista, seria fazer alguma expansão meio binômio de Newton, né, entre aspas, só que é uma versão um pouco mais completa, né, com mais termos. E depois, para olhar os múltiplos de 3, vai ficar cada vez mais difícil, né, porque a gente quer só as potências múltiplas de 3. Então, o A0, o A3 e assim sucessivamente. Para fazer aqui por números complexos, eu vou usar um conceito que são as raízes da unidade. Deixa eu anotar aqui, raízes da unidade. Geralmente a gente estuda isso daqui quando a gente está vendo números complexos na forma trigonométrica. Então, eu já coloquei aqui o plano de Arnhem-Gauss, parte imaginária, parte real, para a gente conseguir representar o que está rolando. E são as raízes, aqui raízes do 1, né? Raízes da unidade. Então, esse W é chamado de raiz enésima, né? Raiz enésima, raiz da unidade. E o 1 está aqui, né? Ele tem parte real 1 e parte imaginária 0. E aí eu vou igualar, né? Observem que o W, para qualquer raiz, né? Qualquer índice que eu tivesse, eu poderia colocar módulo de W, cosseno de θk mais I seno de θk. Beleza. Se eu elevo a n, e isso daqui existe fórmula para isso, né? Basicamente a gente está usando aqui as potências, né? As fórmulas de Moivre para fazer potências de um número complexo, né? Multiplicação sucessiva, vai ser o módulo elevado a n cosseno de n vezes, deixa eu até colocar assim, n vezes θk mais I seno de n vezes θk. Beleza. Vou igualar esse cara a 1, né? Porque a nossa ideia é, seja lá quem for esse carinha, eu sei que ele elevado a n é 1. E 1, na forma trigonométrica, ele é módulo 1, porque a distância até a origem é 1, cosseno de 0, mais I, deixa eu até colocar assim, cosseno de 0, mais I seno de 0. Igualando aqui, eu vou ter uma relação interessante. As raízes da unidade, todas elas têm módulo 1, né? Porque eu tenho o módulo elevado a n é igual a 1, como eu estou buscando o número real, o módulo de todas essas raízes é 1. E aí eu vou ter n vezes θk é igual a 0 mais 2π vezes k, né? Todas as soluções possíveis. Então, portanto, vou colocar aqui que o ângulo que eu estou buscando, né? O argumento que eu estou buscando, θk, é 2π vezes k dividido por n. De tal maneira
que as raízes enésimas são desse formato aqui, gente. Cosseno de 2πk por n mais I seno de 2πk por n. A última coisa que eu tenho que visualizar aqui é eu estou varrendo vários argumentos aqui até dar uma volta completa. Para dar uma volta completa, eu tenho que, basicamente, dar aqui de 0 a 2π radianos. Então, vou começar do k igual a 0. E até... Observem que, assim, se eu vou até o n, eu cortaria aqui n com n, daria 2π. Então, até 1 antes desse cara, né? Ou seja, n menos 1. Então, aí eu varro todas as raízes. Tem uma série de propriedades bonitinhas para a gente estudar sobre isso. Por exemplo, eu vou fazer alguns casos aqui. Se eu tenho w² igual a 1, jogando aqui nessas soluções, eu teria 1 e menos 1. Se eu tivesse w ao cubo igual a 1, eu teria 1, aí depois para um argumento de 120 graus e depois 240 graus, e aí eu teria essas 3 raízes aqui. Para um último exemplo aqui, w a quarta igual a 1, eu teria aqui para argumento de 90 e 90, eu teria aqui. Até uma propriedade interessante é que as raízes enésimas vão formar na circunferência um polígono regular. Então, claro, né, para o n maior ou igual a 3, né? Para o n igual a 2 só dão pontos diametralmente opostos, mas para o n igual a 3, esse triângulo formado é equilátero, para o n igual a 4 forma um quadrado, para o n igual a 5 formaria um polígono, um pentágono regular e assim sucessivamente. Beleza. Então, a gente está nesse contexto, nesse universo, olhando para a expansão e pegando potências múltiplas de 3. E aí, o que eu vou usar para resolver essa questão, então, são as raízes cúbicas de 1, que eu até poderia dizer quais são, né? Agora que a gente sabe escrever cada uma delas, seria o 1, depois aqui o cosseno e seno do 120 graus e depois do 240, porque eu estou dividindo 360 graus em 3 partes aqui de mesma medida, né? Os ângulos centrais aqui seriam os mesmos. Beleza, mas antes de efetivamente usar essa ideia, eu ainda vou mostrar uma propriedade, que é o que efetivamente a gente vai usar para essa questão, que a soma das raízes enésimas dá 0. Então, para isso, eu quero observar com vocês essa estratégia aqui. Eu vou apagar uma partezinha aqui do que a gente já escreveu. Disso tudo, a única coisa que eu quero levar é que eu vou dizer que as nossas raízes enésimas, elas são todas da forma cosseno de 2π sobre n mais I seno de 2π sobre n. O módulo é 1, né? Eu sei que originalmente isso daqui está multiplicado pelo módulo, mas eu já sei que o módulo é 1, então eu vou ignorar essa parte e ainda posso escrever na notação mais compacta, né? Que é o cis, né? Cosseno e seno. Só para abreviar, vai ficar cis de 2π sobre n. Então, tudo isso é para mostrar que se w elevado a n é igual a 1, né? Então, quais são as raízes? As raízes são 1, que é a primeira, sempre ali o 1 é, vamos dizer assim, a solução trivial aqui, né? Qualquer número elevado a 1 elevado a qualquer valor de n vai dar 1. Aí eu tenho w, depois o w ao quadrado, w ao cubo,
w à quarta, e assim vai até o n menos 1. Quando eu voltar para o n, eu volto aqui, eu ficaria num ciclo aqui com esses n termos. Beleza. E eu estou a fim de calcular a soma dessas raízes. A soma dessas raízes, 1 mais w quadrado mais w ao cubo, etc, etc, até chegar no n menos 1, observem que isso daqui é uma soma de uma progressão geométrica, né? Eu estou sempre multiplicando por w de uma para outra, então eu posso usar a fórmula da soma dos n termos de uma PG. E isso daqui é igual, retomando, né, a ideia, a 1 que multiplica q elevado a n menos 1 sobre q menos 1. O nosso primeiro termo é 1. A nossa razão é w, então eu tenho w elevado a n menos 1, dividido por w menos 1. Só que, observem que w elevado a n é 1. Então, substituindo esse resultado, eu vou concluir que, portanto, essa soma dos n termos da PG, a soma dessas raízes enésimas, é zero. Beleza. Por isso que eu estou falando que essa sacada não é muito automática. No fundo, a gente já teria que saber isso, vamos colocar aqui, para, de fato, usar a resolução que eu vou usar agora. Pelo menos, não acredito que alguém ficaria tentando deduzir isso na hora da prova. Então, partindo dessa estratégia, eu sei que eu estou olhando potências múltiplas de 3, então eu estou muito interessado no w ao cubo igual a 1. E aí eu sei que a soma das raízes, 1 mais w ao quadrado, é igual a 0. Beleza. E o nosso polinômio, né, quando eu fizer essa expansão, eu vou ter um polinômio que vai ter um termo independente, que eu vou colocar aqui a0, mais a1 vezes x, mais a2 vezes x quadrado, mais a3 vezes x ao cubo, e assim vai até chegar no último termo, que no nosso caso é x à quarta elevado à décima, que vai dar alguma coisa aqui a 40 vezes x elevado a 40. Né? A nossa expansão seria um polinômio desse tipo. Eu vou aproveitar apagar agora todo o nosso esquema aqui de raízes complexas que a gente já usou. Vou tirar essa circunferência aqui para baixo, que a gente não vai precisar mais dela. Mas, convenientemente, para esse polinômio, eu vou calcular 3 valores. O p de 1, observem que o p de 1 vai ser a0 mais a1 mais, deixa eu até colocar com um espaço maior aqui, porque a gente vai precisar, mais a1 mais a2 mais a3 mais tralalá, até o A40. Vou até assim colocar A39 mais A40. Depois eu vou calcular o P de W. O P de W vai ser A0, termo independente, depois A1 vezes W, A2 vezes W ao quadrado, depois A3 vezes W ao cubo, e assim vai, até eu vou chegar no A39 vezes W elevado a 39, depois A40 vezes W elevado a 40. E, por fim, vou fazer o W ao quadrado, que vai ser termo independente, A0. Aí aqui o A1 vai ser W ao quadrado, mais A2 vezes W ao quadrado, vai dar W à quarta. Depois, A3, W ao quadrado ao cubo, vai ser expoente 6. E assim vai, né? De 2 em 2, até que eu vou chegar no A39. W elevado a 39 ao quadrado, 39 vezes 2 dá 78. E aí, o A40 vezes W, 80. Beleza. E, por fim,
eu quero que vocês notem uma relação muito interessante que vai aparecer aqui quando eu fizer a soma dessas três, do P de 1 mais P de W mais P de W quadrado. Quando eu fizer a soma aqui, deixa eu até colocar uma linhazinha, como se a gente estivesse efetivamente calculando. Do lado esquerdo, eu vou chegar em P de 1 mais P de W mais P de W ao quadrado. E do lado direito. Do lado direito, eu quero que vocês reparem o seguinte. Vai aparecer, eu vou até colocar os coeficientes aqui, 3 a 0. Beleza. Mas, aí eu vou colocar o A1 em evidência. Então, vai ficar A1, que multiplica o que sobra. O que sobrou foi 1 mais W ao quadrado. Beleza. Mais. Aí agora eu vou colocar o A2 em evidência. Vai ficar A2, e aí escreve o que sobra. O que sobra foi 1 mais W ao quadrado mais W à quarta. E assim vai, o A ao cubo coloca em evidência, escreve o que sobra, vai ficar 1 mais W ao cubo mais W à sexta, tralalá, 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 até que eu vou chegar no A39, que multiplica 1 mais W elevado a 39 mais W elevado a 78, e o A40, que é o meu último termo, 1 mais W ao 40, W elevado a 80. Beleza. Qual que é o grande ponto dessa soma? Que agora eu consigo dizer quanto que é 1 mais W ao quadrado. Quanto que é isso? Bem, eu sei que a soma das raízes cúbicas aqui da unidade dá zero. Então, toda essa parte do A1 é igual a zero. E quando eu fizer, por exemplo, eu tenho o W à quarta, eu não sei quanto é que vale, mas se eu fizer aqui W à quarta, é W ao cubo vezes W. E o W ao cubo, a gente já viu que é 1, né? A gente estava usando justamente raízes cúbicas. Então, isso daqui é o próprio W. Então, eu poderia escrever aqui embaixo 1 mais W ao quadrado, né? O W à quarta é a mesma coisa que W. Ou seja, o A2 também vai cair fora, também vai dar zero. Quando eu fizer 1 mais W ao cubo, eu sei que é 1. E o W à sexta também é W ao quadrado, ou seja, também é 1. Olha só que curioso, gente. Quando eu faço essa soma, P de 1 mais P de W mais P de W ao quadrado, isso daqui vai dar 3 vezes o A0. Aí o 1 e o 2 cancelam, aí vai ficar 3 vezes o A3. Adiantando o 4, a soma ali dos coeficientes do A4 também vai dar zero, do A5 também vai dar zero, aí vai sobrar 3 vezes o A6. Depois vai seguindo assim, e todos os caras que são múltiplos de 3 vão aparecer 3 vezes, né? Vai ficar 3 vezes ele. E todos os caras que não são múltiplos de 3, a soma vai dar zero. De tal maneira que vai chegar até o 3 vezes A39, e esse último aqui também vai dar zero, né? O 40 não é múltiplo de 3. E para fechar essa ideia, eu vou fazer o seguinte. Eu vou apagar aqui esse final aqui do que a gente está fazendo. Por quê? Qual é o ponto dessa discussão toda? Que se você soubesse essa ideia das raízes da unidade, a gente podia começar a questão daqui, calculando P de 1, P de W mais P de W ao quadrado, e simplesmente colocar
que isso daqui é o 3A0 mais 3A3, e assim vai até o 3 vezes A39, ou seja, isso daqui é 3 vezes a soma dos coeficientes que eu estou buscando até o 39. Portanto, eu estou em busca dessa soma dos coeficientes, né? A0 mais A3 mais A6 até o A39. Isso daqui é igual ao P de 1 mais P de W mais P de W ao quadrado dividido por 3. E aí eu vou calcular quanto que vale o P de 1, quanto que vale o P de W, quanto que vale o P de W ao quadrado. E aí a soma é o que a gente está buscando, né? Ufa, vamos lá. Para terminar a questão, o P de x é esse polinômio aqui, né? 1 mais x quadrado menos x ao cubo mais x à quarta, tudo isso elevado à décima. Então, isso implica que o P de 1 é igual a 1 mais 1 menos 1 mais 1 elevado à décima. 1 menos 1 cancela, então eu vou ter 2 elevado à décima, que é 1024. P de W vai ser 1 mais W menos W ao cubo mais W à quarta. Retomando, né, que o W à quarta é o próprio W, né, usando essa ideia que a gente já tinha escrito aqui em cima. Então, eu tenho 1 mais W menos 1 mais... Opa, aqui é o W ao quadrado, né? Mais W. Isso daqui está elevado à décima. Para nossa sorte, eu nem preciso calcular efetivamente esse valor, porque vai dar 1 mais W ao quadrado menos 1 elevado à décima. Esses carinhas, 1 mais W ao quadrado é zero. Então, isso daqui fica menos 1 elevado à décima, que dá 1. E o P de W ao quadrado, que é igual a 1 mais W ao quadrado é W à quarta, menos W à sexta, mais W à oitava. Isso daqui é elevado à décima. Então, isso daqui vai ser 1 mais W, menos 1, porque o W é o cubo, e mais W ao quadrado. Isso daqui a gente consegue fazer agora mais fácil, pensando no resto pela divisão por 3, né? Então, divido 4 por 3, o resto é 1. Então, é a mesma coisa que W a primeira. 6 dividido por 3 dá resto 0. Então, fica a mesma coisa que W elevado a 0. E 8 dividido por 3 dá resto 2. Então, é a mesma coisa que W ao quadrado. Isso daqui, também para nossa sorte, a gente não vai nem precisar substituir os valores, porque sobrou de novo 1 mais W ao quadrado menos 1 elevado à décima. Novamente, eu tenho menos 1 elevado à décima, que é 1. E aí, eu achei os 3 caras que eu estava buscando. P de 1, 1024. P de W é igual a 1. P de W ao quadrado também igual a 1. Então, na hora de substituir P de 1 mais P de W mais P de W ao quadrado nessa soma que eu estou buscando, vou colocar isso daqui é igual a 1024 do P de 1 mais 1 do P de W mais 1 do P de W ao quadrado. Isso daqui dividido por 3, que, portanto, vai dar 1026 dividido por 3. E fazendo
essa divisão. O 1026 é múltiplo de 3, né? A gente pode somar aqui 1 mais 2 dá 3, mais 6 dá 9. Então, a soma dos algarismos do número deu múltiplo de 3 vai dar um número inteiro. Isso daqui dá 342, o que nos leva, então, à alternativa C. Para fechar, por que eu falei que era uma sacada? Primeiro, uma sacada muito fora da caixinha, sim, né? Mas, eventualmente, esse tipo de ideia é explorada, principalmente alguns exercícios de Olimpíada. Então, pensando um aluno que está se preparando especificamente para vestibulares militares, ou fazendo algum tipo de treinamento específico para a Olimpíada, eventualmente ele já explorou isso daqui e saberia que são os valores convenientes. E vale aqui também o ponto de que essa ideia é generalizável. A gente fez para o W ao cubo porque a questão falava das potências múltiplas de 3, mas na verdade a gente podia fazer isso daqui para múltiplos de 4, 5, 6, 7, enfim. Geralmente quando aparecem algumas potências de número primo, né? 2, 3 ou 5, também nada muito maior do que isso, senão as substituições aqui ao final também dariam muito trabalho, né? Mas aí essa é a soma conveniente, é um jeito, vamos dizer que se o aluno soubesse, ele já poderia começar a partir daqui e fazer a questão. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de curtir o vídeo se você gostou e acompanhar aí o canal, que outras resoluções do ITA e de outros vestibulares sempre estão rolando aqui no canal, beleza? É isso aí, gente. Valeu!